Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob o contexto da análise real. Muito bem, dando prosseguimento, então vamos agora apresentar as propriedades sobre os limites de funções. Pois bem, então agora vamos apresentar as propriedades dos limites. Muito bem, então aqui vamos então escrever propriedade 1. Então nós temos o limite de k quando x tende a x subíndice 0 é igual a k, onde k é k é uma constante numérica, e esse k pertence ao espaço contínuo dos reais. Aqui uma constante numérica. Muito bem. A segunda propriedade é a do limite quando x tende a x0, mas antes de apresentar a segunda propriedade, falemos sobre a propriedade número 1. O limite de uma função constante do tipo k, quando x tende a x0 é igual a k, pois uma função constante, aqui está, x e f de x, quando a função é constante, aqui, por exemplo, k, então, para todo valor de x pertencente ao domínio da função de f de x, nós temos o mesmo valor de imagem, que é exato e precisamente o valor k. Então, limite de função constante é o próprio valor da função constante quando x tende a x0. Então, aqui considerar um x0, se consideramos o limite quando x tende a x0 por valores menores do que x0 ou por valores maiores do que x0, o resultado é sempre k. Agora o limite de f de x, mais g de x, quando x tende a x0, é definido como o limite aplicado sobre f de x separadamente, mais o limite aplicado sobre g de x, quando x tende a x0. Muito bem. A propriedade número 3... Aqui a propriedade número 3, pode ser escrita assim: limite de f de x menos g de x, quando x tende a x0, é igual ao limite de f de x, quando x tende a x0, mais menos o limite de g de x quando x tende a x0. Muito bem. Propriedade número 4, nós temos o limite de f de x multiplicado por g de x, quando x tende a x0, é igual ao limite de f de x, quando x tende a x0, multiplicado pelo limite de g de x, quando x tende a x0. Aqui está. Então, o limite da multiplicação de duas funções é o limite da primeira multiplicado pelo limite da segunda.
Vamos então apresentar a propriedade número 5. Pois bem, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos apresentando a propriedade número 5. Muito obrigado a todos.